Capítulo 9. Os demónios, a origem da crença nos demónios, os demónios segundo a Igreja, os demónios segundo o Espiritismo. Origem da crença nos demónios. Em todos os tempos, os demónios representaram um papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaímos no conceito geral, a importância que se lhes atribui ainda hoje dá à questão uma mal ou qual gravidade por tocar o próprio fundo das crenças religiosas. Eis porque se torna útil examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la sobre diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcula-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De facto, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Sem remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e prescrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, a estrelada abóbada do firmamento, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente, o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olhe para o céu para saber se bom ou mau tempo sobreviverá. Que cantem ou não as aves, tanto se dá, desde que não abastem da seara aos grãos. Prefere melodias do roxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos cristalinos. Oludosos é que não sequem nem imundem dos prados que produzem boa erva com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou, o que é mais, tudo o que a natureza apreende, conquanto muito distanciada se encontra já dos primitivos homens. Se remontarmos a estes últimos, então surpreendemo-los mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente a concerne à satisfação a prejuízo das necessidades.
Acreditamos num poder extra-humano e porque o juízo material é sempre o que mais de perto lhe importa. Atribui-lhe onde é que eu fiquei? Atribuem-no a este poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, e por nada conceberem, fora do mundo visível e tangível, tal poder afigura-se-lhes identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto votado a certas plantas e mesmo objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal do que ao bem. Este parece-lhe natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica, nos cultos primitivos, as cerimônias sempre mais numerosas em honra do poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano, fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi seguramente realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Provada a patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, o que não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, conclui-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina de dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de um estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitiria compreender que já tivesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual persiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, mas muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromazê e Arimane entre os persas, em Jeová e Satanás entre os hebreus. Todavia, como qualquer soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, os bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal.
para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demónios. A doutrina dos demónios tem, por consequente, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui, tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimónias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos de Cristo. O cristianismo, racionalmente, ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, omnipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que alguns dissemos. Primeira parte, capítulo 6. Doutrina das penas eternas. Se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, já não haveria Deus, por isso poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões. Estarão de verdade de cada um dos princípios que ensinam. E, para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de facto, na doutrina vulgar dos